Olá, sejam muito bem-vindos ao novo projeto da NIMBY, que é o podcast Vamos Falar de Compras. E hoje a gente vai discutir um tema super relevante, que é o futuro da função de compras. E para discutir esse tema, eu convidei Glauber Pitanga, CPO da Leroy Merlin. Muito obrigada. Obrigado você, cara. Por aceitar o convite. É uma honra te ter aqui. Gosto muito de você, te admiro muito como profissional. A gente sempre conversa, mas nunca tivemos essa chance do cara a cara com o microfone. Antes da gente entrar no tema, queria que você começasse contando da sua trajetória, que eu achei muito bacana quando a gente fez um pré-alinhamento, então acho que vale dividir aí com os ouvintes, quem está assistindo, ou só entre nós dois mesmo, tá tudo bem. Tá ótimo. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, Carol, obrigado pela oportunidade. Parabéns, acho que pelo grande projeto que você vem desenvolvendo, esse e vários tantos outros. Então, acho que de maneira muito breve, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela oportunidade, pelo espacinho da gente conversar um pouquinho. Sou Glauber Pitanga, hoje Head de Compras da Leroy Merlin. Há quase 2 anos nessa cadeira, mas já com meus quase 20 aí de estrada. Né? Então, mais de 15 a gente fala. Mais de 15 melhor. Para não entregar tanto. Então é isso, 13 mais, né? Então mais de 15 anos de estrada, sempre em negócios, com pequenas exceções ali de começo de carreira, como todo e qualquer profissional. Então comecei trabalhando com RH. Então minha primeira função foi trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Olha! Então, ministrava treinamento de técnica de vendas, qualidade no atendimento e verbalização. Então, que bacana. 3 mesezinhos rápidos e intensos, e aí tudo mudou. Então, a primeira grande mudança da minha vida. Né? Enquanto eu fazia minha faculdade, sou formado em administração de empresas, com MBA em negócios internacionais, acabei fazendo um módulo internacional em inovação, internacionalização de marcas, empresas e clusters. Na Itália. Dali eu fiz um mestrado em inovação e empreendedorismo, e sempre voltado para essa linha de negócios. Né? Então saí da Telefutura, onde tudo começou, fui para a Bombardier, uma empresa canadense, passei 3 anos na Bombardier. Então aqui no Brasil, falando muito de mercado ferroviário, né? Então a Airspace é um mercado protegido, principalmente pela presença da Embraer no Brasil. Então, a gente sempre falando ali no mercado ferroviário, manutenção de trem. Então, também trabalhei ali no chão de fábrica, vendo o trem, entrando, programava todas as manutenções. Se você teve problema com o trem, não foi culpa minha, tá? Deixar claro. Então, dali para frente, eu comecei a entrar um pouquinho mais no mundo dos negócios. Fui morar no Canadá, passei um tempinho em Vancouver, voltei para o Brasil. Foi quando eu comecei na linha, principalmente em negociação. Então, passei 1 aninho numa trading coreana, na Hanwha, é uma Fortune 500, passei ali 1 ano tratando um pouco de livestock, agribusiness, então carnes, grãos, alguns projetos específicos de ferrovia em Buenos Aires. A gente estava tentando fazer alguma implantação de projetos. Quando eu tive, acho que mais um grande sonho, né, o primeiro deles era fazer um MBA, que aconteceu depois, na cronologia, esse foi o primeiro. Né, quando eu consegui entrar como trainee no Walmart. Então aí começou essa relação com o varejo, isso em 2011. E aí a gente começa uma relação já de proximidade, aquela mosquinha do varejo. E você já tinha vivido muita coisa quando chegou ali, né? Já tinha passado por algumas poucas e boas. Tinha feito ali, quando eu fui pro Walmart, eu já acabaram de voltar praticamente do Canadá, que era um grande sonho que eu tinha, morar fora, fazer um curso de business fora. E voltei, fui para trading, fiquei 1 ano na trading, fui para o Walmart, onde eu passei quase 10 anos da minha vida entre idas e vindas. Fiquei quase 4 anos, saí, fiquei um tempinho fora, voltei mais 5 anos. E lá dentro comecei a olhar todo o universo de compras. E ali você entendeu que você gostava de varejo. E ali eu comecei me foi apresentar e falaram para mim que eu gostava do varejo, né? Depois de um tempinho a gente começa a acostumar, e o varejo eu brinco que é um bicho bastante nervoso, né? Ele é bem diferente. O alimentar, acho que é o mais nervoso dentre os varejos. É claro que guardar as devidas proporções, mas comida base, pirâmide de Maslow, né? Primeira etapa ali, alimentação para as pessoas. Então, foram os primeiros 5 anos ali olhando, depois de trainee, toda a parte de global sourcing. Então, trabalhava com importação. Olhando para compras mais para revenda, então, diretos. Então, aí foi a minha primeira grande experiência de ter uma profissional bacana na minha vida, que me apresentou coisas que eu jamais pensaria, que era a minha antiga diretora, a Joyce, primeira diretora que eu tive no Walmart, no mundo de negócios. Quando eu chego na área, eu tenho duas opções: eletrônicos
e 2 cadeiras livres, né? Eletrônicos e cosmético. E, pô, moleque, eletrônico. Né? Louco para trabalhar com eletrônico. Eu falei, você vai trabalhar com cosmético. Falei, Joyce, você tá brincando comigo? Pode escolher eletrônico, então tá bom, vamos de cosmético. É isso, foi mais ou menos isso. E tudo isso para ela poder falar, você tem um perfil muito de criação, de desenvolvimento, de fazer alguma coisa nova. E depois se refletiu nos MBAs e mestrados em inovação e eu nunca tinha parado para pensar. Falei, eletrônica, essa televisão ela não vai mudar. Você vai fazer o teste dela de metro, de Anatel, quando for radiofrequência, vai importar e vender. Todo o restante você desenvolve. E eu fiquei bem feliz. Uma decisão fantástica dela, hein? Fantástica. Ela falou, daqui 3 meses você volta a falar comigo. Com 30 dias eu voltei a conversar. Falei, esquece tudo que eu falei. Tô adorando. Obrigado. Obrigado. E foi 1 ano nessa cadeira. Depois comecei a assumir as outras. O eletrônico veio também somar na carteira. Enfim, uma série de outras atribuições. Até que eu saí da empresa. Né? Então, de lá eu fui implantar leilão reverso. Então, já começando as conexões ali com o mundo de procurement. Com tecnologia e tal. E sem saber. Assim, eu fui simplesmente tropeçando e caindo, assim como acho que 98% dos profissionais de compras que não escolhem cair em compras. Né? Dali para frente, implantamos leilão reverso. Fiquei mais tempo na empresa. Acabei saindo do Walmart em uma reestruturação. Depois de um tempo, depois de 6 meses, me ligam para voltar. E aí sim para procurement. Né? Na época de leilão reverso, eu comecei a trabalhar e avaliar tanto direto quanto indireto. E nesse momento, um gerente executivo, um gerente sênior de procurement me liga e fala, cara, eu preciso de alguém para tocar a área global de procurement dentro da empresa. E você já trabalhou com os dois. E, cara, vamos conversar. Conversa vai, conversa vem. Acabei voltando para a empresa e aí foram 5 anos focados em indiretos. De lá, depois não me aprofundar mais do que do tempo que eu já gastei. Não, mas tá maravilhosa essa história, vai lá. Temos tempo. Dali, enfim, acho que bons e grandes projetos ali, com bastante sucesso e mais falhas ainda. A gente fala, acho que a história de um head de compras, um CPO, a gente conta um pouquinho do sucesso e as várias tropeçadas que a gente dá no meio do caminho. Principalmente quem, enfim, tenta fazer a mudança, tenta arriscar, e é isso mesmo, continuem tentando. A tomada de decisão... Ela envolve risco e se você não tem problema nenhum acontecendo, eu costumo falar isso, principalmente para o time, você provavelmente não está tentando nada. Né? Só fazer a roda girar. E eu fiz alguns testes na minha carreira, não porque eu quis, mas comecei a perceber, quando ficava numa área que começava a ser estabilizado, começava mais a apertar o botão para manter a rodinha girando, eu cansava. E isso não é nem acho, eu tenho certeza, né? Os meus antigos líderes perceberam. E aí eu não passava mais de 1 ano em cada projeto. Então, acabou de arrumar, estruturou, ajeitou, alguém está começando a olhar, vamos ver isso daqui agora, porque está caindo, está pegando fogo, a gente precisa de... E é até uma forma de te reter, né? Já que você tinha esse perfil. Também, facilmente. E de lá acabei saindo, fui para a empresa de prestação de serviço, para o Grupo GR, de facilities de segurança. Fiquei um tempinho, a pandemia chegou, acabei saindo de lá, dava aula em paralelo, então dei aula de marketing estratégico, inovação, gestão de negócios. Passei 3 anos e meio dando aula na Faculdade de Campos Elíseos. Acho que ela fechou, eu não sei se ainda existe, mas acabei saindo de lá junto com a pandemia. No meio da pandemia acabei indo para uma outra empreitada, voltei para o varejo. Então, eu consegui sair, mas o varejo me laçou de volta. O varejo não desiste de mim. E fui para as lojas União, né? Hoje com um brand de 1 a 99, muito comum no interior. Chego com 54 lojas, mais ou menos. Saio com 70 lojas. A gente fez um rebranding, expansão da empresa. Experiência única na minha vida também, 2 anos e meio. E de lá, recebo o convite para Leroy, né? Onde estou há 2 anos. Acho que ajudando um pouquinho, aportando um pouquinho do que eu sei fazer numa jornada de transformação. No auge dos seus 25 anos, exatamente, você fez muita coisa. Tem um pouquinho de história para contar. E o legal é que é muita coisa e muita coisa diferente, né? Então, tem bastante... uma vivência absurda. Tá, então deixa eu começar tentando trazer um pouco para o tema do futuro da função de compras, mas olhando para trás agora. A gente está em 25. Sim. Né? Olhando tudo que você viu que teve de evolução na área de compras, tudo que você presenciou, seja você vivendo, executando, ou até mesmo na teoria. Né? Tem muita coisa que está no papel. O que você vê disso, essa evolução? Né? Porque a gente que tem mais de 15 anos de carreira, mudou muita coisa. Sim. Né?
Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente senta e olha e você fala, nossa, mas ainda se faz assim? Né? Então, eu queria ouvir um pouco. Qual a sua reflexão sobre o que vivemos na área de compras até 2025? Fazer uma rápida leitura, tentar fazer um summary daquilo que a gente já passou. Uma coisa que me deixa muito feliz é ver a evolução da área de compras, só que ela é uma evolução de dentro para fora. Então, acho que a primeira grande felicidade e alegria que a gente vê são os profissionais que vêm se desenvolvendo, saindo um pouco daquele arquétipo inicial de 3 cotações. É isso aí. Né? Então, junta 3 números aqui, vamos fechar, vamos desenhar e o menor a gente fecha. Então, tem muita metodologia, tem muita ciência por trás disso tudo. E algumas entidades, Embrás, que é uma delas, existem outras várias, que apoiam no desenvolvimento do profissional. Mas não basta você ter apenas uma entidade, uma faculdade criando. Você precisa de profissionais que queiram e, mais do que isso, de líderes que inspirem e tentem desenvolver seus profissionais. Nesses 15 mais que eu acabei passando, e aí hoje, quando falo de procurement especificamente, a gente pode falar de... talvez focado em direto 10 anos, mas tem muita linha de negócio por trás antes disso. Acho que as pessoas elas começam a querer um pouco mais, mas as empresas não acompanham o mesmo ritmo, embora estejam também se desenvolvendo e buscando algo além. Então, acho que essa é a principal mudança que eu vejo, né? Já olhando um pouquinho para o profissional, que é difícil você ter a paciência. Né? Quando a gente olha para o procurement, hoje, voltando mais tempo, mais esses 15, 20, 30 anos, ela basicamente é oriunda de uma frente de almoxarifado. Né? Então, o almoxarifado ele fazia justamente isso. Pega a nota fiscal, não pode ser mais caro do que isso, pode crescer pouquíssima coisa, entrega a peça. Ela era muito operacional, muito chão de fábrica. Né? E como que você mede, como que você apresenta isso de maneira estratégica para um board executivo? Como que você fala, cara, não é só isso, tem muito mais que a gente pode trazer. É exatamente aí que eu queria chegar. Porque hoje, e aí vamos trazer para o teu papel de CPO. Quando a gente olha... até você começou falando que a gente caiu na área de compras. Eu também caí na área de compras. Sou formada em administração, comecei minha carreira no administrativo e depois vivi tantas outras coisas. Mas a vida me levou, eu gostei e quis permanecer. Hoje, por ter o Embrasc e tantos outros, você já começa a ter profissionais de compras. Perfeito. Né? As pessoas que vão decidindo e tudo mais. Quando a gente olha para o papel do CPO, antigamente era aquela questão de custos. Né? Então, você era visto como o cara que estava lá, negocia e, enfim, controla faz negociação muito bem, controla contrato. Perfeito. Como você acha que hoje as empresas, e aí você estava indo para esse caminho, por isso que eu quis te puxar de volta, que as empresas enxergam o papel do CPO. Então, acho que a gente foi evoluindo, e talvez evoluindo até porque o mundo foi evoluindo, tudo foi evoluindo, a pandemia eu acho que ajudou muito, nesse lado, vamos pensar, se tem um lado positivo, foi nessa questão. Mas como CPO, como a empresa hoje vê o CPO? Não vou mentir para ninguém. Era para ser vários corações agora em volta de ti, não. Para quem já acompanhou alguns conteúdos, enfim, palestras que eu dou, eu dou aquela setada na expectativa primeiro, porque às vezes nesse momento a pessoa espera falar, cara, vai chegar na fórmula mágica, se eu replicar isso, tudo muda. Calma. Não temos grandes mudanças. Fatalmente, a primeira ótica de qualquer área de compras, qualquer CPO, qualquer head de compras, gerente de categoria, analista de compras que está emitindo o pedido, a primeira leitura vai ser saving. Ela continua sendo saving. Principalmente no contexto que a gente vive. O que eu chamo de contexto que a gente vive? Um risco país elevado com uma inflação altamente volátil. Né? Então, a gente tem hora que sobe, tem hora que desce, a gente não sabe como isso vai se comportar. Selic hoje em 13, IPCA na casa entre 4,5 e 5. Lembramos que 10 anos atrás a gente teve GPM batendo 30. É muito diferente quando você olha para outras realidades, principalmente a europeia, que tem uma inflação flat, né? Teve pelo menos nos últimos 30 anos até a pandemia e hoje começa a sentir um pouquinho essa diferença. Né? Então, mais meio, flat, zero ali, zero qualquer coisinha, menos meio. Então, hoje é um pouco mais diferente. Lá eles começam a perceber a importância dessa área. Lado bom, a gente é forjado nisso. A gente cresce dessa maneira.
Mas, voltando para a tua pergunta, ainda é muito saving. Só que a gente consegue mostrar negócio indo além. Então, além do saving, que nunca acho que vai deixar de existir... É isso. Como que Procurement consegue, então, sair disso, perfeito, mostrar mais? Perfeito. Então, acho que muito do que a gente precisa mostrar passa por uma vertente fundamental, que é a proximidade. Que é transformar as relações numa linha de business partner. Transformar a relação numa linha de, cara, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu vou te ajudar. Eu não estou aqui para cortar o teu contrato, para falar para você que você está fazendo errado. Pelo contrário. Eu preciso de você e a gente pode junto fazer uma coisa melhor. Então, veja como muda a abordagem. Antigamente era muito, cara, daqui vocês estão gastando demais, tem que cortar. E procurement era visto, não estou falando nem pelo board, falando pelos pares ali em outras áreas. Putz, chegou o cara que vai cortar o dinheiro. Ou o cara da burocracia. Ou o cara da burocracia, perfeito. Porque vai levar muito tempo. Se ele pegar agora, esquece que são 4 meses para você poder trabalhar. Isso aí. E as áreas, elas têm esse apego muito mais do negócio, muito mais da emoção. Não me entendam errado, não é que tem menos razão, mas é quando eu falo da emoção, é na nossa ótica ali mais número. A pessoa de marketing, ela quer marketar. Ela quer fazer o evento, ela quer fazer a publicidade, ela quer trazer cliente. O cara de venda quer vender, o cara da produção quer produzir e, às vezes, acaba passando por um no matter what, sabe? Aquele negócio que tanto faz até um certo limite. E a gente acaba aterrissando um pouco a bola e fala, calma, vamos respirar um pouquinho, vamos ver um pouco além. E aí essa terceira perninha, então a gente falou de valor, falou de proximidade, e veio a perninha da geração de valor, que acho que ela engloba tudo isso. Quando a gente fala de operação, então ter a preocupação com a operação, ter a preocupação com o objetivo estratégico da empresa e do pilar que você atua. Então, se eu estou fazendo alguma coisa e trabalhando ligado até o objetivo estratégico, então, Carol, você lidera hoje a frente de tecnologia. Qual que é a tua estratégia para a tecnologia? O que você espera enquanto tecnologia? Não adianta você querer investir, eu falo, vamos cortar tudo. Ao mesmo tempo, você quer investir, eu falo, vamos otimizar e fazer mais com o mesmo? Talvez não dá para fazer com menos. Então, a criação de proximidade. Então, desde quando eu comecei, acho que a proximidade que eu trouxe é o que a empresa ela consegue esperar, é o que ela busca de ver a liderança de procurement, não esperar ser demandada e emitir uma proposta, mas conduzir, pegar na mão do cliente interno, me fala teu problema que eu vou te ajudar a pensar. Você sabe que na Anime uma coisa que eu converso muito com o time a gente não tem que ter o foco no cliente. O nosso foco tem que ser o foco do cliente. Perfeito. Né? Então, perfeito. Acho que é muito nessa linha. E aí, quando você fala da proximidade, a gente vai falando de relacionamento. Totalmente. Né? Então, acho que o relacionamento interno tem que ser algo muito bem estruturado. Sim. Relacionamento com o fornecedor não está ali só para te dar 5% de desconto. Né? O que mais que ele pode te propor. Inclusive, eu vi grandes revoluções, e olhando muito para a parte de inovação dentro de empresas, nem proposto pela própria empresa, proposto por fornecedor. Sim. Se você tem um fornecedor parceiro que está do teu lado, ele te ajuda nessa revolução. Mas eu concordo contigo que eu acho que um ponto principal para você ter todo esse outro lado do foco e da inovação é o relacionamento. Perfeito. E aí, pensando nesse novo momento, o que os profissionais de compras, né? Quais as competências eles deveriam hoje desenvolver para conseguir trabalhar nesse novo momento da área de compras? Eu não vou falar nem de hard skill aqui, de técnicas. Eu acho que técnicas a gente aprende, tá? Exatamente. Eu tô contigo nisso, perfeito, então. Concordo 100%. Eu prefiro ter alguém ali que olha muito para o soft e vai desenvolvendo o hard do que alguém extremamente claro no hard e que não tem nenhum soft. E por que eu falo nenhum? Softs cada um tem, acho que o teu, da onde você vem, a formação que você teve, os valores que você carrega consigo. Algo cultural, inclusive. Exatamente. E a cultura, o ambiente em que você esteve imerso, principalmente no momento da tua formação. Uhum. E todos os ambientes, eles têm uma coisa em comum. Eles não são iguais. É a única coisa que eles têm de parecido. Então, às vezes, a gente traz uma bagagem cultural de algum ambiente que ele não é um fit perfeito no novo ambiente onde você se enquadra. Isso quer dizer que você é um mau profissional? Não. Acho que todos nós passamos por isso. Você, possivelmente, na sua carreira passou por isso. Eu passei por isso. Então, a gente vai aprendendo. Então, acho que o primeiro grande skill, atributo, que eu vejo num profissional de compras é a resiliência. Então, você saber o momento de acelerar mais ou de frear um pouco mais. O momento de você comprar uma briga e você deixar passar porque você tem algo maior.
Então, para você ver se algo maior está vinculado ali a uma parceria com o teu gestor de visão estratégica, porque às vezes você não está conseguindo enxergar. E não tem nada errado em não conseguir enxergar. Você está desenvolvendo. Né? Os skills que te levam até um ponto são diferentes dos skills que te fazem continuar crescendo a partir daquele ponto. Perfeito. E vinculado à resiliência, algo que eu entendo ser muito importante, de novo, a gente não sou o dono da razão, mas é a inteligência emocional, principalmente na área de compras. Por quê? É tudo para ontem, já chega sem planejamento e você já começa um processo atrasado, ele vem sem nenhuma definição técnica, famoso scope técnico, memorial descritivo, como a gente queira chamar, e vai levar tempo para construir. O contrato vai levar tempo. Depois que você fez tudo isso, alguém vai lá atrás e cancela. Fala, não preciso mais. Resolvi de outra forma. Exatamente. Se a gente não tiver esse controle emocional de saber planejar para aquilo que não está planejado, saber respirar fundo para quando algo dá água, dá errado, e saber fazer as amarrações, os alinhamentos com aquelas parcerias e proximidade que a gente falou, acho que não adianta nenhum hard skill e talvez nenhum outro soft skill. Você vai perder muito por não construir as suas pontes. Teve uma coisa que você falou numa outra conversa que a gente teve, que é o técnico, mesmo que em alguns momentos você não esteja buscando a sua evolução, a vida de profissional te empurra e te ensina, né? Isso, ela vai te mostrar. Acaba acontecendo, né? Então, acho que essa questão da inteligência emocional é realmente um fator que faz muita diferença. E hoje a gente começa a ver pessoas que estão crescendo, ganhando destaque. Você vê que tem isso, de vez em quando faz uma terapiazinha, tá ali muito bem, né? Consolidado, com a cabeça muito bem arrumada, e outro lado você vê um pouco mais de dificuldade. Quando a gente fala de profissional de compras, e aí voltando, a gente tinha muito o perfil do negociador de contrato, tudo isso que você já colocou muito bem. E aí, trazendo a inteligência emocional, hoje o comprador, além da inteligência emocional, ele vive um novo momento que é tecnologia. Sim. IA, só se fala de IA o tempo inteiro, e eu que vivo em empresa de tecnologia, 95% do meu tempo é discutindo isso, mas isso não termina aqui. Antigamente era só aqui. IA é coisa do pessoal de desenvolvimento. Não, hoje está em tudo. Então, a gente está falando de tecnologia, está falando de inovação, está falando de tomar decisões a partir de dados, porque antes também era feeling, né? Então, agora, cara, não, você toma decisões a partir de dados. Me mostra por que você está fazendo isso. Então, como é que você enxerga esse momento para a área? Chegou o nosso momento, porque eu vejo esses pontos como pontos super estratégicos. Sim. Né? Porque antigamente a gente defendia coisas realmente por feeling. Não, eu acho que aquele fornecedor, eu acho que... Não, hoje não. Hoje você tem todos os dados para tomar decisão e para impor muitas coisas para a empresa. Né? Eu acho que a gente consegue deixar de ser uma área de centro de custo para virar uma área que gera valor. Concordo. E aí, queria te ouvir desse momento que eu acho que é a grande revolução do perfil do comprador, né? Do profissional ali de compras. Sim. Dado, ele sempre esteve e hoje muito mais fácil. Né? A grande diferença é o que a gente faz com os dados e quem vai organizar ele primeiro. É isso. E como você vai usar? Exatamente. Né? Porque é igual quando a gente fala, usa o chat GPT. Tá bom, mas eu vou perguntar o quê? É isso. Vou perguntar assim, qual o melhor produto? Exato. Usar tipo como o Google. Exato. Né? A IA do Google, a ferramenta de busca, ela está pronta já. Ela não precisa de melhoras. Né? O GPT ele vai te ajudar a pensar, a desenvolver. Se você não usa, comece agora. Vale a pena. Vale muito. É o assistente que não dorme e está comigo o tempo todo aqui. E resolve várias coisas que você nem imagina. Das mais simples às mais complexas. Do pessoal ao profissional. É isso aí. Pronto, propaganda feita. Contratinho depois do Microsoft. Então, acho que hoje essa capacidade de avaliar dados, ela precisa acontecer. E muitas das vezes, acho que os compradores, e não só compradores, que isso acaba acontecendo em toda e qualquer área, é muito de, isso não vai dar certo, porque na minha experiência, no passado não deu certo, até ontem não deu certo. Fala, mas será que hoje vai dar certo? O que mudou de ontem para hoje? Então, vamos voltar para os números. Né? Qual caminho a gente tentou? E aí eu vinculo muito IA com tentativa e erro, às vezes. A gente já tentou esse caminho. Legal, a gente descobriu um que não funciona. Tira ele. Quais outros sobram? Quando a gente fala de dado no mundo de compras, é o melhor momento para eu negociar com o fornecedor, sim ou não? A inflação me permite negociar com ele, sim ou não? Recentemente eu estive num comitê falando um pouco de geopolítica. Olha o nível de importância de você entender e não digo nem discutir, mas aprofundar um pouquinho, ter leves noções de geopolítica.
As guerras onde estão acontecendo hoje, o que elas podem impactar? O que os países que estão em guerra ou em estado de alerta produzem? Como que isso impacta a minha cadeia de suprimento? E não só a minha, a cadeia global. Eu vou precisar... Do teu fornecedor. Como é que impacta o teu fornecedor? Se eu estou vendo que tem um problema na linha têxtil, e eu tenho bons preços, de repente, porque eu estou no varejo alimentar, por exemplo, estou voltando no tempo, a empresa não está mais no Brasil, eu posso falar o que eu quiser hoje. Né? Eu estou no varejo têxtil, eu tenho hoje grandes negociações, porque eu vendo também roupas, né, o soft, que a gente costumava chamar na minha loja, e eu tenho um fornecedor passando apuro, de uniforme. Cara, eu tenho dado na mão do que ele está sofrendo, do que o mercado sofre, e tenho dado na mão internamente da empresa que eu não sofro. A decisão ali parece ser rápida, né? Vamos sentar todo mundo e conversar. Né? Tem cases de passado, esse é um que me contaram, que eu nunca mais esqueci, falando de dado. 2 fábricas no Peru, uma de embalagens metálicas e uma de produção de tinta, que ficavam na mesma rodovia e, obviamente, uma era cliente / fornecedor da outra por uma questão logística. Ninguém conseguia combater frete. Só que a produção de um não batia com a produção do outro. Ninguém tinha se conversado. O cara de tinta falava que queria tantos vasilhames e não era aquilo que ele produzia. Então, um dia que 2 almas tiveram a brilhante ideia, vamos sentar e conversar e fazer uma linha de S&OP programada e conjunta aqui, pronto, resolveu todos os problemas e o preço melhorou. Leve exemplo para ilustrar o quê? O dado está lá. Né? Então, hoje está mais rápido. A gente vai falando de tecnologia, aí eu volto olhando para a empresa, a gente vai esbarrar num segundo problema, que é a priorização dentro de uma empresa para aportar tecnologia numa área de procurement. E olha como tudo está correlacionado, porque aí vai voltar na inteligência emocional. Porque se hoje eu não tenho, ou tenho alguma coisa que eu entendo que poderia ser melhor desenvolvida, e às vezes o meu parceiro está em processo de desenvolvimento, mas eu quero para ontem, cara, não vai acontecer para ontem. E às vezes a empresa está investindo numa outra frente e o bolso é finito e ela não vai conseguir te ajudar numa linha de IA, de dashboards. Então você precisa respirar fundo. O recado é esse. Essa é a dica? Infelizmente, nesse primeiro momento Qual que é a segunda? Calma. A primeira é calma, que no nervosismo nenhuma solução vem. A segunda é o que você ganha com a velocidade? O que você ganha com os dados? Eu sei tomar decisão mais rápido. Legal, então é tempo que a gente está falando. Decisão do quê? De uma melhoria negocial? Então impacta financeiramente também. Como que a gente pode mostrar tudo isso, né, e usar os dados a nosso favor? Então é dado para tomar decisão com base em dado. E se tudo der errado, gente, a gente falou do GPT, tem Gemini, tem uma série de inteligências hoje que podem nos ajudar. E se deu direito a errar, né? Eu acho que Totalmente. A gente também vive um momento, uma pressão que tudo tem que ser correto. Mas pegando um ponto aí que você está falando dos dados e tal, hoje, quando a gente fala de... E aí, vindo especificamente para a IA, todo mundo tem medo de perder emprego. Né? Você falou muito, vai tomar meu emprego, vai não sei o quê. Quando a gente traz isso para a área de compras, você já começa a ver cotações automatizadas, 3 cotações, né? Vamos seguir o compliance ali. A tomada de decisão, consegue estruturar contrato, consegue... Você acha que a gente vai chegar num momento onde a área de compras ela vai ser totalmente automatizada? Ou a gente sempre vai ter a necessidade do olhar humano? Dessa coisa que a gente está aqui agora, né? Conversando e tal. Que uma das coisas que eu vejo muito é a insegurança do profissional de compras, mas tantos outros, em trazer a IA. Porque, tá bom, eu estou trazendo agora, mas qual que é o próximo passo? Será que eu vou sair daqui porque agora ela vai fazer o que eu faria? Né? Então, eu queria entender um pouco essa coisa de IA versus o ser humano. Lembra aqueles corações que você pediu? Agora vem. Não acho que o ser humano perde posição. Pura e simplesmente para a IA, não. Ele vai perder posição para outro ser humano que sabe usar a IA. Perfeito. Aí ela vai ser o assistente de todo e qualquer profissional, nem só comprador, tá? Então aquilo que a gente, de novo, a gente está brincando aqui falando de inteligência, de chat GPT e etc. É real isso, gente. Hoje, quando a gente fala de cockpit, né, o Copilot, da Microsoft, Gemini vindo fazendo a mesma coisa no Google, tantas outras ferramentas, ela te ajuda a analisar, ela te dá velocidade. Ou seja, você passa a ser 2, 3 vezes mais produtivo enquanto mesmo um profissional. Porque você tem um assistente ali 24/7. Não dorme, não tira férias, não fica doente, não liga falando que mudou de emprego, ele está lá do celular o tempo todo. Né? Então,
essa atribuição, acho que o comprador não perde. O que a gente vai ter de alteração na minha visão? Compras táticas e operacionais. Então, se você gosta de fazer 3 cotações, pegar o número, equalizar e mandar para frente, você tem riscos. Esse perfil de profissional está mais arriscado. Essa execução. Perfeito. Né? Hoje você comentou, já existem sim robôs fazendo o trabalho de negociadores sob a supervisão de um negociador, porque ela não vai saber, em algum momento ela não vai saber o que fazer. Recentemente viralizou alguns robozinhos da Amazon e de entregas que estavam competindo no mesmo espaço, não sei se você chegou a ver, 2 robôs que fazem entrega, né, isso num CD da Amazon, fizeram um teste acho que na rua, eles tentando se movimentar, então tá um de frente pro outro querendo passar, e eles entendem que tem um obstáculo, eles não param. Eles giram, andam e voltam, e se encontram de novo. Porque eles têm a mesma programação. Alguém precisa resolver esse problema. Verdade. Né? Quando a gente olha para toda evolução, e aí pegando historicamente falando, no passado tinha uma pessoa que vinha com uma vela numa vara e acendia o lampião na rua para trazer luz pública, iluminação pública. Hoje não tem mais. Alguém aperta o botão lá e depois alguém programa. A gente tinha motoristas e hoje temos carros elétricos, metrô principalmente. Todas as funções elas vão sendo automatizadas. Não é nada novo que a gente está vivendo, mas é como a gente se prepara para a próxima etapa. Como eu me desenvolvo. Esse é o momento de desenvolver. Na verdade, tem gente que está muito na frente, já está desenvolvida, sabendo trabalhar de olho fechado. Então, as execuções, tudo aquilo que é operacional, que é apertar o botão, que é função repetitiva, e que você olha e fala, isso aqui acontece com o mesmo padrão, tende a ser automatizado. E aí, então, pensando nessa visão, escolhe uma competência para o profissional de compras. Pensando em tudo, você já falou de vários, a gente falou de inteligência emocional, a gente falou desse perfil de inovação. Tá bom, mas nesse momento, em cima teu discurso que foi ótimo, o que você faria? Escolher uma. Duro, né? É duro isso aí, nem no Enem cai essa prova. Fui má. Não, sabe o que você pode falar? Você pode falar uma e continuar falando outras. Eu não vou poder te parar, entendeu? Não, acho que se você pegar uma única, eu já consigo pensar em 2 que eu estou entre elas. Tá bom. Que é essa habilidade de business partner, de proximidade, de relacionamento e a resiliência. Eu tendo a olhar mais para a resiliência, porque você precisa saber dosar quando o momento vai para um lado ou vai para o outro. Se eu insistir demais na proximidade no momento que eu não posso estar tão próximo, que eu não preciso estar tão próximo, porque o entorno não permite que eu esteja tão próximo, talvez eu tenha que saber que agora é a hora de recuar para tentar novamente depois. Então, eu tendo a olhar um pouco mais para essa linha de, adaptabilidade. Saiba se adaptar no ambiente que você está. Até porque a gente vai e volta muito, né? Vai para uma coisa incrível que tudo é dado, sim, mas de repente você está recebendo aqui num papel de pão uma solicitação de cotação. Exato. Então, ao mesmo tempo que a gente está lá na frente, tem muita coisa acontecendo ainda que não chegamos. E aí, para fechar, tá? E aí eu acho que vai de encontro com tudo que a gente construiu, olhando para trás, olhando para o hoje. Como é que você vê, o que você acha que vem pela frente para a Procurement nos próximos anos? Minha sensação, cara, e é uma opinião muito, muito particular. Mas é isso mesmo, é a sua opinião. Eu acho que a inteligência artificial ela vai vir e vai continuar cada vez mais se mostrando presente. Só que eu ainda sinto um pouco de, não vou falar que é receio, mas um pouco de baixo grau de priorização de diversas empresas. Isso em todos os fóruns e comitês que a gente anda, né? A gente acaba, em alguns momentos ali, uma série de pessoas que lideram hoje áreas de compra. Então, gente, vamos assim, tira crachá, tira coração, vamos abrir o jogo e vamos entender como que está a situação em cada uma das empresas. E a gente vê que existe uma normalidade, né? Empresas que têm mais envolvimento, menos envolvimento, porque no momento de baixa de venda, olha um pouco mais para o core, que é fazer vender. Quando está tudo parecendo terra arrasada, aí olha para a despesa. E aí, lembra a tua primeira pergunta, qual que é o maior foco? Quando você olha no desespero para procurement, é saving. Tem que baixar, não pode aumentar. A gente acaba sendo taxado muito por isso, aí vem aquele caminhão de demanda, caminhão de coisa para fazer, e você não vai ter tempo para uma estruturação tão bem trabalhada, tão profunda. Então, acho que
essa necessidade de apresentação de business case, de business model, para poder comprovar que a tua solução faz sentido, ela continua sendo perene e necessária. Todos os trends que a gente fala de IA, né, de machine learning, falava-se muito de blockchain, hoje acabou ficando um pouquinho ali, talvez, de dado, né? Começa a falar muito de IA generativa. Acho que ele vai acontecer cada vez mais, muito por essa linha de produtividade. Né? Então, assim, temos que fazer mais com profissionais bem capacitados, e aí a área vai precisar de profissionais que saibam conduzir isso na ponta do dedo. E eu acho que aí tem a questão de estudem. Sim, né? Procurem conhecer, porque antigamente, quando você falava do profissional de compras, vai fazer um curso de strategic sourcing, Exato. vai fazer de gestão de fornecedor. Hoje não, vai fazer um curso de IA para você entender como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, né? O strategic sourcing virou básico, né? Você já chega com ele. Isso, perfeito. E hoje o que eu até percebo em cima da nossa realidade de NIMB, onde a gente tem um portal de compras, é o cliente que nem tem uma plataforma, a empresa que nem tem uma plataforma. Hoje ela faz tudo offline. E que na primeira conversa ela fala, quero IA. Aí você fala, mas calma, né? Porque assim, tá aqui desfalcado. É isso. Você precisa ter tecnologia aqui. Tem uma jornada aqui para fundamentar primeiro. Né? Tem que ter processo, né? Tem que ter aqui pessoas treinadas, antes dos processos preparadas. Ainda, né? E aí sim, tecnologia. E aí depois a gente vai falar de IA, né? Eles estão muito bem amarrados, mas você tem que ter o dado. Perfeito. Né? Se você não tem o dado, não adianta. Ou então você chega e a pessoa fala, cara, quero também IA. E aí eu falo, em cima da onde? Eu tenho 5 plataformas aqui na área de compras. Uma para homologar, uma para negociar, uma para fazer SLA, outro workflow. Cara, também não funciona, né? Você não tira na totalidade. Isso. Então, acho que a gente também vive um momento que dá para tirar muita coisa dali, mas a gente precisa saber o que a gente quer e a gente precisa conhecer. A questão do blockchain, eu lembro que foi viral, menos do que a IA, claro, mas é que as pessoas não entendiam. E eu acho que isso foi ficando... não é que ficou de lado, se aplica muito ainda, mas deixou de se falar porque ninguém foi entender de verdade o que era. Então, acho que a IA hoje tem vários cursos de todos os tipos de preços. Vale a pena ir atrás e entender, porque é algo que não é moda. Não. Veio para ficar e você não precisa depender da tua empresa contratar uma empresa que tenha IA embarcada. Isso aqui você consegue fazer de outras formas. Acho que o mantenha-se atualizado, o estudem, como você bem colocou, acho que foi cirúrgica, Carol. Ela não pode parar em nenhum momento. Eu já fiz alguns cursos na vida, fora os pequenos cursos, contei para todos vocês, né? Graduação, MBA, módulo fora do Brasil, aí volta, faz um mestrado, já começa a pensar no doutorado, e os pequenos cursos continuam no paralelo, na lateral do campo, como eu gosto de falar. É assim que você começa a crescer e perceber um pouquinho mais as coisas que vem acontecendo, né? E se atualizar literalmente, porque... Cara, se eu for simplesmente pegar, eu fiz a faculdade e lá atrás, na teoria de administração, falando de, sei lá, Taylor, Fayol, tem uma galera que talvez nem lembre esses nomes. Tem as coisas que eu guardo aqui, pois é. Mas toda a teoria clássica, vou usar só isso agora. Cara, o mundo mudou. Mudou, e se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Você vai ser tido como aquele cara retrógrado, aquele cara conservador. E em dado momento, a gente falou de resiliência, você vai ser tido como resistente. E às vezes não é porque você não quer mudar, porque você não sabe mudar. Então, saber o que você quer, saber como caminhar, como procurar, como fazer coisas diferentes, ele é fundamental. Eu tenho uma amiga que esses dias me chamou para um happy hour. Eu falei, não posso, eu tenho curso hoje. Ela, o quê? Se eu fosse CEO, eu jamais ia fazer cursos. Não estuda há 30 anos, né? E aí, quando você falou no nosso bate-papo da outra vez que a vida acaba te levando a você aprender várias coisas, eu sinto necessidade, né? Então, eu sou administradora, CEO de uma empresa de tecnologia. Perfeito. Eu estou fazendo curso de IA. Por mim, como profissional... e pela empresa. Claro. Né? E agora, nessa questão que você falou da faculdade, agora eu estou encarando um outro curso de finanças corporativas. Por quê? Porque você esquece. Porque muda. Porque a gente aprende a burocracia, como tem que ser feito. Passa 20 anos, você não fez, agora senta na cadeira para tomar decisão, olhando aquilo e fala...
pô, como é mesmo? Então, eu sinto muito a necessidade. E é interessante porque talvez se a gente estivesse conversando há 1 ano atrás, eu não estaria fazendo nenhum dos 2 cursos e eu não estaria sentindo a necessidade, eu não estaria trazendo esse tema. E aí, sei lá, IA eu estou fazendo há uns 3 meses e finança corporativa eu comecei esse ano. Porque surge a necessidade. Exatamente. Né? E aí eu acho que o grande ponto é a gente tem que enxergar e a gente tem que correr atrás, né? Porque alguém está fazendo isso. Exato. Né? Então, acho que é o papel do profissional e não da empresa de virar e falar, você tem que fazer. Perfeito. Né? Eu acho que a gente, como profissional, tem que se dar conta e tem que ir atrás. E que é incrível. E aí tira a empresa, tira o crachá. Você... O que você saber, tem, né? Exato. Né? É muito gostoso, né? E pensando o seguinte, se não for porque você, enquanto profissional, fala assim, mas é a empresa que tinha que me dar esse curso, a empresa que tinha que me desenvolver. Se a empresa quer, ela que tem que fazer, eu falo, cara, legal. Então vamos por esse caminho, vamos assumir isso como premissa. Tá, a empresa quer que, se ela quiser, ela tem que fazer. Então hoje você não está fazendo. Aí ela vai sentir falta em você. Ela vai fazer o quê? Substituir. Porque tem alguém que fez. Porque tem alguém que fez. Eu não acho justo. Tudo bem. Então vamos falar que você quis sair da empresa porque você não gostou mais. Você acordou um dia e falou, ninguém me valoriza, eu vou sair, vou me dar 3 meses sabáticos e vou procurar outro. Perfeito. Agora vamos pensar no gestor que está contratando, porque ele tem uma vaga aberta. Ele vai escolher quem? Ele vai escolher você que acha que tem que entrar para a empresa te desenvolver, ou ele vai escolher aquele profissional que se preparou para aquele momento? Veja, eu não estou falando que a empresa não tem que investir, muito pelo contrário. Tem responsabilidade, sim. Algo que eu coloco muito no meu dia a dia ali e às vezes eu não sou capaz de prover todos os cursos, financeiramente falando, porque, de novo, a empresa tem suas limitações financeiras. Existe a limitação, infelizmente. Só que nem só disso a gente depende. Né? Então, todo e qualquer pequena live que a gente encontra, né? Então tem bastante lives que aparecem, live gratuita de 1 hora vai falar sobre um tema tal. Cara, sempre tem, de 1 hora, 3 minutinhos, você fala, isso aqui eu não lembrava, isso aqui é novo para mim, isso aqui, insight, eu capturei novamente. Isso aí. Então, eu faço questão de mandar para o time. Parcerias, como a que a gente tem. Então, vamos fazer um momento aqui de trazer os times e falar de boas práticas, porque a gente tem uma visão de um lado, vocês têm do outro, a gente soma isso, ninguém perde nada. A gente só multiplica conhecimento. Perfeito. Aquilo que eu sei, eu faço questão de sentar e estar próximo do time. Né? Seja em reuniões de equipe, seja em reuniões individuais, e passando um pouquinho do que eu já fiz na vida. Eu tenho a fórmula mágica? Não. Eu sei uma maneira que deu certo para mim. Uhum. Você pode gostar muito, você pode achar trabalhosa, você pode falar, cara, você está maluco, tem uma fórmula muito mais rápida. E se tiver, eu vou te falar, me ensina que eu quero aprender. Isso aí. Eu não tenho zero problema. Eu falo, minha ideia foi horrível? Foi. Legal. Qual que é a melhor? É a dele? Então esquece a minha, vamos na dele. Vamos lá. A ideia até desse projeto da NIMB de podcast é exatamente isso. A gente tentar trazer... Se dessa nossa conversa sair uma pílula de conhecimento... Perfeito. Puxa, valeu a pena. Né? Que a ideia é isso. É levar conhecimento sem custo. Para a pessoa poder assistir, ouvir e que de alguma forma a gente possa despertar algo novo e positivo. E sim, eu acho que a empresa ela tem um papel social super importante que ela precisa assumir, ela tem um papel super importante com seus colaboradores, mas você, profissional, não pode deixar sua carreira nas mãos da empresa. A responsabilidade é do profissional, a empresa suporta. É isso, né? Porque muitas vezes a empresa, no momento que ela está muito bem, talvez ela faça várias coisas. Sim. A gente está vivendo um momento de Brasil super complicado, e aí você vai cortando custos, que é normal, e aí não vai conseguir talvez te entregar o que você gostaria. É isso. Mas isso não significa que você tem que ficar parado. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que é por aí. Se mexer um pouquinho, né, Carol? É isso. Glauber, muito obrigada. Obrigado a você novamente. Parabéns pela carreira. Obrigado. Virei fã. Já gostava muito, agora virei fã. É muito legal te ouvir, ver tudo que você passou, diferentes frentes. Acho que isso agrega muito. Obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente. Valeu muito a pena te convidar e você ser o primeiro me deixou muito mais tranquila. Você levou o podcast, então obrigada, gente. Virão outros, mas hoje com certeza foi muito especial. Carol, obrigado. Conta junto. comigo, tamo junto, gente. Obrigado. Vai ser um prazer estar aqui de novo numa próxima. A gente se encontra por aí. Vão ter vários outros que a gente vai estar junto, pode ter certeza. Conta comigo, Carol. Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigado.